Vamos lá. Ô, Igor, eu fiz uma contextualização, né? Do que a gente já está trabalhando nos dois últimos sábados. E aí eu iniciei falando de Salmo 20, versículo 7, né? Uns confiam em cavalos e carros, mas nós faremos menção do nome de Deus. E a ideia é justamente fazer uma comparação, né? E também uma contextualização, no sentido de que o cristão ele está no mundo. Aí eu li 2 Coríntios 10, versículo Uhum. 3, que fala, embora sejamos humanos, não lutamos com armas humanas, né? Nós estamos no mundo, mas, a despeito de estarmos no mundo, o processo que nós usamos, as lutas que nós realizamos, as armas que nós usamos, não são humanas, né? E é isso. Aí eu gostaria que você falasse um pouco aí, contextualizasse, mas antes disso eu gostaria de orar junto com você. Agora a gente começou de fato, Amém. começou junto. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por este momento. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor dirija os nossos passos, as nossas falas. Nós reconhecemos, Pai, que não podemos nada, não sabemos nada se o Senhor não operar em nós, não nos usar, Pai. Muito obrigado por este momento. Nós pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração e mudando a nossa forma de pensar. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 E aí, sobre o tema, Igor, o que Deus está fazendo no mundo, você gostaria de introduzir? Primeiro, uma boa noite aí para quem tá ouvindo a gente. É muito bom poder conversar um pouco nesse tempo de isolamento social. Bom, Jameson, assim, eu tenho observado coisas interessantes para o bem e para o mal, né, vamos dizer assim, acontecendo, pensando para a gente enquanto igreja, né? Mas eu queria pensar primeiro, assim, eu poderia falar primeiro no que Deus não está fazendo, né? Assim, no mundo atualmente. Assim. Eu acho que Deus não está punindo o mundo ou punindo a igreja com essa pandemia, né? Então, assim, tá mais do que provado que é culpa nossa, né? É culpa do ser humano que destrói o ambiente, que não faz que não, né, não dá saneamento básico para todo mundo, que invade o hábitat de outros animais e acaba acontecendo essas coisas, né? Então é mais um desmazelo, é mais um não cumprir aquilo que Deus combinou, chamou o homem a fazer no Éden, né? Que é zelar, ser mordomo, né? Uma mordomia, e aí a gente acaba se colocando nessas enrascadas, sabe? Mas mesmo assim, Deus continua no controle. Quando você falou do tema, eu me lembrei de alguns textos, mas um que me veio à mente, assim, foi Gênesis capítulo 50, a história de José. A história de Sim. José. Né? Tem quando, lá no capítulo 50 de Gênesis, quando José se revela aos irmãos dele, e os irmãos ficam temerosos, achando que ele ia se vingar, ele fala um negócio muito interessante. Ele vira e fala assim: olha, vocês fizeram o mal para mim. Né? Então, assim, vocês me venderam, né? Me venderam como escravos, tal, tentaram me matar, enfim. Vocês fizeram mal, mas Deus transformou esse mal em bem. Então, de vez em quando, nós, enquanto seres humanos, nos colocamos em algumas enrascadas. Mas Deus, ele tem essa capacidade de transformar o mal em bem, Sim, entende? sim. Então, assim, na minha opinião, Deus não está punindo o mundo, Deus não está fazendo essas coisas. Mas mas como ele é o Senhor da história, a partir disso que a gente está vivendo,
ele nos chama a pensar em outras possibilidades, em outras formas, nos chama a pensar sobre a nossa responsabilidade mesmo, enquanto sal da terra e luz do mundo, né? Sim. É só uma distinção, né? Vamos falar distinção de mundo, pessoas, né? Humanidade e mundo, natureza, né? E a gente entende que a natureza, o mundo que a gente conhece, que a gente visualiza como natureza, é uma representação daquilo que é Deus, né? É uma manifestação da glória de Deus. Então, se a gente quer conhecer Deus, a gente tem duas formas, né? A forma teológica, que eu tenho sistematizado na Bíblia, né? Que eu leio a Bíblia e vou aplicando, e a partir do meu aplicar, de eu executar, né? De eu fazer alguma coisa em relação ao que eu leio, eu aprendo, eu entendo, eu conheço a Deus. E existe também o outro aspecto, né, do conhecimento de Deus, que é a revelação dele na natureza. E muitas vezes a gente não fala tanto sobre isso, né? Que é a outra forma de nós conhecermos a Deus, é nós observarmos a criação, né? E aí, Sim. que você está falando da nossa responsabilidade como igreja, existe sim uma expectativa dessa natureza, da manifestação daqueles que vão ser os mordomos fiéis, né? Sim. Nós vamos ocupar o lugar que deveria ser nosso, do ser humano. Isso. O texto de Romanos é muito claro, né? A natureza, a criação, ela aguarda com ardente expectativa a manifestação da glória dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. É claro que isso vai ser na glorificação, né, vamos dizer assim, mas e por causa disso, a gente é muito, assim, nós, seres humanos, deveríamos ser, e a igreja muito mais, ser responsável com ela, porque ela sofre, né? Ela sofre junto com a gente, né? A natureza Sim, sofre junto com a gente, sim, né? Assim, a gente, do mesmo jeito que nós vamos ser redimidos, ela também será, né? Então, por isso que eu iniciei a minha fala nesse sentido, né? Que não é uma punição de Deus, essas coisas acontecem, né? Nós enfiamos os pés pelas mãos, inclusive dessa forma, inclusive arrumando doença que não era para ser nossa, né? Porque a gente faz tudo errado. Mas, manipula, né? isso, mas Deus, igual o texto que eu citei, usa o mal para fazer o bem, Sim. Bênção de Deus. Meu né? querido, falando sobre a questão da igreja, né? Da atuação da igreja, da responsabilidade da igreja, eu tenho uma pergunta, né? Que fala sobre crescimento da igreja, né? Nós temos um número grande, eu acho que chega a 50 milhões de pessoas. Eu não pesquisei, não, mas O censo de 2010, ele apontava que nós já éramos mais de 20% da população, 20, 25, e que chegaríamos agora em 2020 a ser mais de 30% da população, né? Se a gente... Então vamos trabalhar com o número de 30, 210 milhões de pessoas, nós somos quase 70 milhões de evangélicos, né? Vamos dizer assim, né? De cristãos evangélicos. e aí, diante dessa constatação, né? Tem um documento que prova que não são evangélicos, né? Por que que o Brasil não muda, né? Se nós temos essa expectativa de que o cristianismo transforma a sociedade, né? E outra coisa, junto com essa pergunta, eu gostaria que você respondesse, por favor, também, trabalhasse essa ideia, na verdade, se somos salvos somente para ir para o céu. São perguntas parecidas. Olha, meu caro, assim, a gente que tem esse diálogo ali na PIB, em outros momentos, quem nos acompanha, né, a mim, a você e a outros na escola bíblica, em alguns momentos, sabe que eu tenho um problema muito grande com os evangélicos do Brasil, porque justamente isso, a gente cresce
em número e piora a situação. Então, assim, tem uma coisa muito errada nessa história, né? É, então, assim, a gente, veja, existe um, eu tava lendo, estudando algumas coisas para a live de hoje, e aí eu fui e escrevi algumas coisas, né? E aí, numa delas, eu escrevi assim: olha, nós evangélicos temos que ajustar a nossa prática ao nosso discurso. Aí depois eu fui e parei para pensar melhor e falei assim: não, peraí, a gente tem que, na verdade, ajustar agora é o nosso discurso. Porque, assim, a gente está vendo tanta loucura acontecendo, nesses dias principalmente, assim, a gente vê, sabe, uma parte da igreja alucinada, né, velho, fazendo coisas completamente erradas. Fora E, do contexto, né? né, completamente. Então, assim, e aí fiquei pensando nessas coisas, sabe? E aí eu me lembrei de um livro do John Stott, que chama, eu até te mandei ele, né, te indiquei, que chama Ouça o Espírito, né, ouça Deus, né, e ouça o mundo. O John Stott, ele fala que nós somos chamados para escutar duas vezes, né? Então, assim, escutar a Deus, que é a voz principal, mas escutar o mundo também, escutar o sofrimento, as mazelas, as dificuldades, os anseios. E eu acho que a igreja evangélica, de um modo geral, ela parou de ser sensível ao que o mundo diz, né? Quando a gente fala mundo, né? Estou falando das pessoas mesmo. Né? Tô falando das pessoas sem Deus. A igreja evangélica, ela está insensível, ela quer impor, né? Ela quase que quer impor a sua verdade. Beleza, a gente sabe que nós somos portadores da palavra, Deus nos chamou e tal, mas isso não significa que a gente tem que impor as coisas, né? Isso não significa que a gente não tem que escutar, isso não significa que a gente tem que dialogar. Para a gente entender as carências do mundo, a gente tem que ouvi-los. Para a gente, minimamente, para a gente apresentar a Bíblia, Deus, a palavra de Deus, e falar assim: olha, esse caminho que você tá seguindo é um caminho equivocado. A gente tem que primeiro parar para ouvir, entende? Então, assim, a gente tem que calibrar isso. Então, assim, veja bem, os evangélicos crescem e o país piora. Né? O Brasil não melhora na sua moral, na sua ética, nos seus princípios e valores. Isso é espantoso. Então, assim, a gente deve calibrar o nosso discurso e, consequentemente, a gente deve calibrar a nossa prática também, né? Sim, sim, sim. Esse descompasso entre o que nós somos ou dizemos ser e o que nós fazemos também é muito complicado, Sim. né? Então, o que eu vejo hoje é a igreja evangélica, de um modo geral, perdendo cada vez mais credibilidade frente à sociedade. Mas aí alguém que está assistindo com a gente, ou que virá assistir, eventualmente, fala assim: não, mas isso aí é porque o mundo não conhece a Deus, o mundo não. Não, não, o mundo ele não conhece mesmo, o mundo está sedento, o mundo está carente, mas quem está fazendo perder credibilidade somos nós mesmos. Somos nós Sim, mesmos, né? sim. Existe a supremacia do evangelho, né? O evangelho, vivido da forma que deve ser vivido, ele transforma, ele rompe barreiras, né? E aí, pessoal, eu gostaria de participação aí. Alguém gostaria de falar sobre esse tema, né? Por que que a igreja cresce e o Brasil não muda, né? A expectativa era outra, que fosse transformado, né? É. Podem participar aí, viu, pessoal? Oi, Igor, sobre o que você falou, né? Sobre é algo que incomoda e às vezes não incomoda tanto como deveria incomodar, né? Essa verdadeira religião, né? E é muito mais custoso eu viver essa atuação, esse cuidado com o mundo, né? Não só com a natureza, mas no sentido de
ver a igreja como agente transformador da sociedade. E não olhar no sentido de que eu tenho que criar uma instituição igrejística, né? Uma instituição fundada pela igreja, mas também, individualmente, cada um de nós temos uma responsabilidade. E uma das respostas que poderia ser, aí eu peço até você que explane um pouco sobre isso, que a gente já conversou, é a mentalidade nossa, né? Às vezes as pessoas não transformam a sociedade porque o evangelho que elas vivem é um evangelho descompassado com aquilo que é o discurso, né? Como eu vou trazer esse discurso na prática? E às vezes está só no meu discurso, não mudou a minha mente, não foi transformado. E a gente sabe que essa questão de você persuadir alguém, né? Você precisa realmente agir racionalmente, não baseado em argumentos cegos, né? Argumentos religiosos. Mas às vezes você tem que usar, sim, elementos da dialética mesmo para convencer, né? A gente vê essa fala, né? Eles foram persuadidos, muitas vezes em Atos, né? Quando os discípulos eram presos, eles eram levados ao sinédrio, às arenas, né? E ali eles persuadiam por meio de argumentos lógicos, né? E muito dessa dificuldade nossa de gerar transformação na sociedade parte às vezes da mentalidade de que o evangelho ele está restrito ao domingo, né? Ao meu fazer religioso. E a ideia da cosmovisão, que eu gostaria que você falasse um pouco, né? Que é essa interpretação da realidade por meio da forma de ver, como Cristo vê, né? Então, o que eu sempre digo é o seguinte: quando você consegue compreender a lógica do reino, vamos dizer assim, do reino de Deus. Veja, qual que é a temática, né? Qual que é a nossa temática aqui? O que que Deus tem feito no mundo? E aí, eu poderia falar assim, olha, Deus está mostrando para eu, Igor, como igreja, né, como corpo, que talvez eu não estou sendo tão relevante igual deveria, né? Então às vezes eu não estou conseguindo dar as respostas que o mundo clama. É a dimensão do reino que dá a nossa cosmovisão, né? É ela que ilumina todas as nossas ações, né? Então perceba, quando, por exemplo, uma das minhas questões com um certo comportamento da igreja evangélica, que tem a ver com aquela sua segunda pergunta, né? É um pouco disso. De um lado, você tem uma religião que quer formatar Deus, né? Quer encaixotar Deus. E quer criar um modelo de religiosidade que é altamente exclusivista, que é excludente, que é encantado, que é mágico, né? Então, assim, de um lado você tem essa visão perniciosa, complicada, porque ela meio que tira a nossa responsabilidade, sabe, James? E quem está me ouvindo aí. A cosmovisão de Deus, a cosmovisão de reino, nós somos coparticipantes. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Paulo fala que nós somos coparticipantes, né? Isso é muito sério, isso é muito profundo. Porque a gente vê um evangelho sendo pregado por aí, que as pessoas, elas, assim, parece que elas não têm dimensão da responsabilidade delas.
Então, assim, elas vão na igreja, vivem aquele mundinho lá e não se responsabilizam com nada. Veja, Deus, Deus, Deus é o Senhor da história. O nosso tema é o que Deus está fazendo no mundo. Deus continua com a história da redenção e do resgate e renovação da humanidade. Sim. Nós somos co-participantes disso. Se a gente achar que Deus é microgerente, microgestor das nossas mazelas, das nossas dúvidas, não funciona. Tipo assim, eu e você, todos nós fazemos escolhas racionais, ações racionais, e que, assim, e que agradam ou desagradam a Deus. Sim. Sabe? Essa liberdade que Deus nos dá é uma liberdade muito séria. E a gente não pode abrir mão dela, porque a gente não é fantoche. Então, de um lado, a gente tem que redefinir essa cosmovisão. Assim, a gente é corresponsável, co-participante. Nós não somos alienados. Nós somos os trabalhadores da seara de Deus. De um lado é isso. De outro, e por outro, nós não estamos aqui de passagem, a gente não está à toa. E a gente não está simplesmente vivendo uma existência metafísica esperando o céu, que tem a ver com a sua segunda pergunta. Ah, eu só sou salvo para ir para o céu? Velho, que coisa mais medíocre. Que mediocridade. Já parou para pensar que mediocridade? Sabe? Então, assim, então, beleza. Então, o Criador do universo se fez carne, habitou entre nós, cumpriu o projeto de resgate e renovação, tal, ah, não, beleza, agora eu vou pro céu, só para isso. Só para isso, assim. Olha que coisa mais ridícula. Entendeu? Então, assim, é ridículo, é bizarro um negócio desse. Então, quer dizer que mais nada, a gente não, né? Tem um livro que eu gosto muito de um escritor inglês que eu gosto muito, que é o Nicholas Thomas Wright, N.T. Wright, que chama assim, no português chama Eu Creio, e agora? Né? Então, assim, e essa cosmovisão, né? Qual que é a nossa cosmovisão? O que Deus está fazendo na história? Eu sou co-participante disso? Eu tenho sido relevante? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Sim, sim. Né? Eu tenho criado prioridades, eu tenho entendido que eu sou participante disso, da expansão e do adensamento mais possível, até que ele venha do reino de Deus, até que o reino se complete. Entende? Então, assim, tem a ver com isso. Né? A gente tem que calibrar, né? A gente tem que calibrar o nosso entendimento. Sim, sim. Eu vou só completar, até mesmo o versículo de Romanos 5, de 1 a 5, vou ler ele rapidinho. Ele fala justamente sobre isso. Né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Se fosse parado por aí, estava bom, né? Nós somos justificados pela fé, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas logo em seguida ele fala assim, e não somente por isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência produz esperança. Né? É o que você estava falando aí, que a nossa salvação não é somente para irmos para o céu, né? Ela tem um propósito. E é esse propósito que a gente vai trabalhar mais um pouco sobre isso, né? A gente está tratando que é uma necessidade da igreja, né? Para diminuir essa disparidade entre o número de cristãos e a influência pífia que o evangelho faz na sociedade brasileira. E um dos problemas é justamente essa cosmovisão equivocada. A primeira coisa que a gente estava falando, está lá em Tiago 1,27, que fala sobre verdadeira religião. Né? E agora, eu sou salvo. Como eu pratico isso? Né? Como eu vivo essa salvação? E lá fala assim... Ih, perdi, está aqui.
a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Né? Existe uma vocação da igreja de cuidar, né? de ser resposta para os necessitados. E aí a gente revê lá em Mateus 11, 28, fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados, é um convite de Cristo, e nós somos a resposta desse convite de Cristo, né? Nós somos aqueles que vão receber os necessitados, né? E muitas vezes a gente vai ter que ir lá, não levar eles para a nossa igreja, a ideia mas levar Cristo a eles, né? Ser essa referencial de Cristo lá. E aí é imprescindível que a gente saia do nosso círculo e vá, né? E alcance eles e faça uma diferença no local. E para que isso aconteça, precisa haver uma mudança de mentalidade, igual você falou, de cosmovisão, né? De interpretação da realidade. Eu não sou apenas um repetidor de discurso, né? Mas a prática desse discurso tem que ter um custo muito grande, né? E aí, falando um pouco mais sobre o sofrimento, essa parte que eu gostaria que você falasse, né? Que o crente sofre, como assim? Existe essa possibilidade? Perceba que é bem interessante isso, né? É justamente por causa dessa ideia mal trabalhada da soberania de Deus e da nossa responsabilidade, né? Então, perceba que logo quando os escritores foram começar a escrever a Bíblia, vamos pensar lá no Pentateuco, né? Esse problema do mal e do sofrimento já tinha vindo na cabeça deles, né? Porque eles eram fruto de mal e do sofrimento, né? Desde Adão e Eva, desde Caim, que tinha matado o irmão dele de graça, né? Né? Então, assim, e aí a primeira interpretação é uma interpretação problemática, porque assim, lá, por exemplo, você pega lá Deuteronômio capítulo 8 ou capítulo 20, não sei, é aquele famoso, se você me servir, se você me adorar, Deus falando, você vai ser próspero, sua mulher vai ter filho, seu gado vai procriar, não sei o quê. Agora, se você não for me adorar, você vai padecer e tal. Então, é uma visão equivocada, né? Porque, e aí a gente tem um segundo momento já no Velho Testamento, que é o Eclesiastes. No Eclesiastes, o pregador, né, o sábio, ele já aponta para uma outra realidade. Ele já aponta, ele fala o seguinte: olha, eu vejo justo padecer e vejo ímpio prosperar. Eu vejo sábio passar aperto e vejo tolo não passar. Né? Por exemplo, tem aquele famoso Salmo de 73 da Asaf: olha, eu só via o iníquo prosperando. E eu falei assim: poxa, e eu que estou aqui servindo, tá tudo dando errado para mim, e o iníquo tá tudo dando certo. Tem uma coisa errada aí. Aí ele termina o Salmo de uma forma muito bonita, né? Ele fala assim: aí eu entrei nos átrios do Senhor e vi que o fim deles é o pior possível. Então o autor de Eclesiastes, ele já começa a falar assim: não, todo mundo sofre, né? Assim, todo mundo, tipo assim, Deus faz chover sobre justos e injustos. Essa é uma realidade. E o próprio Cristo nunca negou, né? Cristo falou assim: olha, vocês terão aflições, né? Vocês passarão dificuldades, vocês sofrerão, mas tem de bom ânimo, que eu já venci o mundo para vocês. Né? Jesus, ele num determinado momento que ele está caminhando lá e tem um cego lá, e aí os discípulos viram para ele e falam assim: ó Senhor, e aquele cego ali, quem foi que pecou? Aí Jesus, os pais dele ou ele, para ele ser cego? Jesus foi falar assim: ó, nenhum nem outro.
Não foi nem culpa dos pais e nem culpa dele. Essas coisas acontecem. Então, veja bem, o mal e a injustiça existe por causa nossa, dos nossos pecados, das nossas mazelas, né? Deus poderia, sei lá, diminuir o sofrimento, vamos dizer assim, de alguma forma, né? Hoje, no aqui e agora, poderia. Por que ele não faz? Não sei. A Bíblia, não sei mesmo, né? Não sei mesmo. O que a Bíblia fala é o seguinte: que nós teremos aflições, que nós padeceremos dificuldades, não por culpa de Deus, mas por culpa das mazelas humanas, por culpa da nossa condição pecaminosa. Então eu causo mal no meu próximo, né? Eu crio sistemas e valores que causam mal ao meu próximo. Eu crio sistemas econômicos e políticos que causam mal ao meu próximo, né? Por culpa nossa, a gente sofre. Mas mesmo assim, Deus é soberano sobre isso tudo. Sim. O que isso quer dizer? Ele poderia apaziguar isso nesse momento? Poderia, mas ele não age assim. Por quê? Por culpa dele? Não. É culpa nossa mesmo. Né? E aí onde é que entra a igreja nessa história? É porque a gente reproduz o discurso que não é nosso. Então a gente vende um discurso que ele não é verdadeiro. Tem um momento lá que Cristo vira e fala assim, se o mestre de vocês é perseguido e sofre, quanto mais vocês, que são os discípulos, os seguidores do mestre. Entende? Então, assim, veja, o ser humano, ele cria as condições do seu flagelo, das suas misérias. Deus deu a condição. Deus deu Jesus. Jesus, ele é esse caminho, essa verdade, essa vida que nos proporciona a possibilidade de um novo caráter, de uma Sim. nova cosmovisão. Sim. Olha como é que Deus. O tema não é o que Deus está fazendo no mundo. Deus continua fazendo a mesma coisa no mundo. A soberania dele não deixa de existir. Né? Sim. Ele já deu Jesus, ele já deu a palavra, ele já deu a igreja. Então, o problema não é com ele, o problema é com a gente. Sim. Né? Sim. Então, assim, a gente tem que aprender essas coisas. Deus não é um microgestor das nossas escolhas. Né? Porque assim, aí um colega, não, porque Deus falou que nem um fio de cabelo da sua cabeça não cai sem ele saber e tal. Não, é verdade. Mas ele não escolhe qual fio que vai cair, não. Entendeu? As coisas não funcionam assim. Né? Existe uma ordem, uma cosmovisão, existe o reino de Deus, né? O projeto dele vai ser levado a cabo até a consumação dos séculos, vamos dizer assim, e a Sim. gente tem que aprender a viver assim, né? A viver com essas mazelas, com esses sofrimentos. Tem como a gente apaziguar, diminuir o sofrimento? Tem. É só ser igreja. É só influenciar positivamente o mundo. É só pegar a palavra de Deus, as verdades do reino, a ética do reino, os valores do reino e colocá-los de fato, praticá-los de fato na sociedade. Porque enquanto a gente vender um discurso e agir de outra forma, não vai adiantar nada. Sim. Sim. Parte dessa dificuldade nossa, eu só queria falar aqui do Brian, né? E como sofre, né? O crente sofre demais. Como sofre, viu? O Brian falou aqui. A Fê deu um oi aqui também. Parte dessa dificuldade nossa, né? De às vezes mudar, né? Até mesmo pessoal, né? De como eu trabalho isso na minha vida, lá fora, né? É entender que o sofrimento, que a dificuldade, ela faz parte do meu crescimento. Eu ouvi o pastor Paulo Borges falando sobre isso,
que ele leu o Salmo 23 de várias formas, né? Uma das formas foi que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como apenas um receptor, eu sou um necessitado, eu sou uma criança que preciso de cuidados o tempo todo. E aí chega uma maturidade que ele olha, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai faltar bênção, não vai faltar sofrimento, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento como ovelhas do nosso pastor, né? Então, o propósito do sofrimento na nossa vida, ele é muito nobre, é de nos fazer crescer, é de nos desenvolver a fé, né? E muitas vezes, eu gostaria de até pegar nesse ponto, né? Muitas vezes o evangelho que atrai tantas pessoas, né? Ele deve estar chegando a 70, o número que eu tinha era perto de 50 milhões, mas já deve estar nos 70. O evangelho que é apresentado é de vinde a mim, venha como está, mas existe uma barreira, uma parte que às vezes é esquecido, né? Tome a tua cruz. Né? Para você vir a Cristo, você tem que negar a tudo que você tem e tomar a cruz de Cristo. E muitas vezes é aceito, né, a condição de ser cristão e viver uma vida onde eu me identifico, mas eu não carrego a cruz, né, a despeito da dificuldade das dificuldades que acontecem na nossa vida, eu não aceito o sofrimento. Eu não entendo o sofrimento como parte do processo de transformação da minha vida. E essa consciência, né, e a cosmisão tem a ver com isso, né? A consciência que gera transformação na nossa vida. E falando um pouco sobre senso de propósito, Igor, né? O propósito principal, a gente viu isso semana passada, é a semelhança com Cristo, e você falou um pouco sobre isso, né? E quando Jesus pergunta, né, quem eles dizem que eu sou, lá em Mateus 16, e Pedro responde, né, tu és o Cristo, né? Jesus era a pessoa ali, mas Pedro o identificou como um Cristo. Cristo é a figura, né, daquele que cumpre o propósito de Deus por meio do sofrimento, por meio de se doar, por meio de dar a sua vida. E esse também é o nosso propósito, é dar a nossa vida, né? A semelhança de Cristo. Sim, a obra que Deus faz em nós é justamente isso, né? Ele, como é que funciona, né? Vamos dizer assim, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em mim, Deus enxerga o Espírito Santo, não enxerga mais o Igor, né? Vamos dizer assim, porque o Igor é esse sujeito complicado, pecador, né? Carente e merecedor né? de toda Igor, travou? tudo certo. Voltou. Eu vi a parte de toda a culpa. Né? Então, que é isso. Então, eu, Igor Rafael, sou esse sujeito que merece a condenação, né? Que sou culpado mesmo. Sim. Mas Deus, através de Jesus, Deus enxerga Jesus em mim através do Espírito Santo. Né? É isso que significa a obra do Espírito Santo em nós. E aí, a partir disso, a gente passa a ter o caráter de Cristo. A palavra no grego não é metanoia, né? A Sim. gente traduz como conversão, mas na verdade é uma mudança de mente, de entendimento. Então, a partir disso, a partir do momento que Cristo ele habita em mim e você, ele muda o nosso caráter e ele muda também as nossas prioridades, ele muda o nosso sentido de vida. Eu lembro daquela conversa que a gente teve, eu conversei estava conversando com o Jamerson,
né, a galera aí, e aí eu estava lendo o Sartre, né, Jean Paul Sartre, que é um filósofo existencialista e tal, e ele falou um negócio muito interessante, ele veio e fala assim, olha, o ser humano, a existência dele precede, né, antecede a essência. Aí eu fiquei com aquele negócio encucado na minha cabeça, falei assim, gente, mas é isso mesmo. Veja Tem bem, razão. eu e você, nós passamos a existir no mundo, ponto. Como pessoa, né? Como ente, como ser. Mas aí a nossa essência de verdade ela só vai vir depois. Quem dá a essência é Jesus Cristo. Né? Aí nós passamos de novo a ser co-herdeiros, co-participantes, embaixadores, aí a gente passa a ter sentido de vida. Então veja bem, o que Deus está fazendo no mundo? Deus continua fazendo a obra dele, de resgate, renovação e tal. E mais uma vez, e aí nessa pandemia, por exemplo, no momento que a gente tem, que o mundo está, né, ou está enlouquecendo, ou está tentando entender outras coisas, o que a gente vê são até as pedras clamando, né? O mundo entendendo que, opa, a gente tem que priorizar outras coisas. A gente tem que. Sim, Veja bem, olha que coisa impressionante. Isso significa que. Isso significa diversas coisas, mas assim, o mundo não sabe o que eles devem fazer. E não sabe sim, mesmo. Porque a essência de verdade não nasceu neles. sim, Mas a gente que tem essa essência, a gente tem que saber o que a gente tem que fazer. sim, Entende? sim, excelente. É, o propósito, né, que nos move diariamente, ele tem que ser precedido de uma mentalidade, né? A gente não Sim, faz as coisas simplesmente por fazer. Lá em Filipenses 2, 5, fala assim: tende em vós a mesma mente que teve Cristo, né? A mesma mentalidade que teve Cristo, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser Deus, mas antes se humilhou, tomando a forma de servo, né? E uma parte da resposta dessa pergunta, eu acho que você já respondeu nas entrelinhas, né? É que o que Deus está fazendo no mundo é o que nós estamos fazendo no mundo, né? Nós somos essa resposta a essa pergunta, o que Deus está fazendo no mundo. Se Deus está fazendo algo no mundo, existem uma atuação múltipla de Deus, mas uma das respostas é o que Deus tem feito por meio da minha vida no mundo, né? Aí Deus está fazendo, Deus está usando a nossa vida como Cristo, né? À medida que a nossa mentalidade volta, né? É transformada nessa mentalidade de Cristo, que é de se entregar, que é se dar, né? nós só mudamos comportamento se nós mudarmos a forma como nós entendemos e pensamos sobre as coisas, né? Sim, Eu, por exemplo, eu só deixo de comer uma coisa que me faz mal depois que eu entendo que essa coisa me faz mal, né? sim, Então, só depois que a gente muda as nossas ideias, a nossa concepção, o que é Deus, o que é o reino, o propósito dele, né? A cosmovisão, né? Que o reino ilumina as nossas ações, o reino de Deus ilumina as nossas ações, que a gente vai ter de fato consciência do nosso propósito, do nosso papel, né? Se a gente não conseguir entender isso, a gente não entende nada. Aí fica igual. E aí é igual o conto lá do Lewis Carroll, lá da Alice no País das Maravilhas, né? Quando você está perdido, qualquer caminho serve, sim, sim, né? Agora não, quando você sabe para onde você tem que ir, quem você é, você não fica perdido. Você pode até passar pelo Vale da Sombra e da Morte, né? Você pode passar pelo deserto, que é o que as pessoas falam, você pode até sofrer, mas você sabe quem que você sabe qual que é o seu propósito de vida. E aí, o que eu gostaria muito que a igreja, uma parte da igreja, ou as pessoas, com isso que a gente está vivendo, é, entendesse isso de fato e sim, mudasse as suas prioridades.
sim, né? Se preocupasse com o outro, de ouvir o outro, de ouvir o mundo, igual a gente começou lá no início, de ouvir o mundo, de ouvir as carências, de ouvir as mazelas, não ficar apontando o dedo para o outro, sim, né? Não ficar condenando antecipadamente, né? Tem que sentir tem que sentar junto, tem que chorar junto, tem sim, que ouvir, né? Então, assim, se uma coisa maravilhosa surgisse disso tudo, seria essa repriorização de coisas, né? amém. A gente precisa de priorizar vidas, pessoas, não estruturas, né? Sim, sim. A tendência natural nossa é essa, né? O que é mais fácil é nós nos preocuparmos ou trabalharmos para manutenir aquilo que já existe e está funcionando, né? E o novo, a dificuldade da mudança causa estresse, né? Eu gostaria só de usar um exemplo que eu gostaria de usar sobre a questão do sofrimento, está lá em Atos 5:41, é quando os discípulos foram no Sinédrio e sofreram, né? E sofreram afronta, e lá no versículo fala assim, que eles estavam regozijando de alegria por serem considerados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo, né? E isso é uma demonstração muito clara da visão, da cosmovisão que eles tinham, né? Não era baseada naquilo que eles estavam vivendo aqui, mas no que eles tinham de identidade com Cristo, né? Sim. E isso tem que Significa voltar, que né? eles entenderam, né? Eles finalmente entenderam o que que era, né? Sim, O que era o Jesus e a obra dele, né? O reino de Deus. 5 minutos? Acho que já está acabando já, Igor. Acabando já? Ah, que pena. Para não fechar abruptamente, tá sendo uma benção, mas Amém. eu gostaria que você desse um arremate aí, meu querido, que a gente já ora. Sim. Não, meu arremate tem a ver com isso tudo que eu falei, né? Assim, a gente vive nessa condição humana mesmo, e essa condição humana ela é complicada, ela tem suas mazelas, ela sofre, né, nós sofremos, nós passamos por isso que a gente está passando agora, mas de forma alguma Deus deixou de ser o Senhor da história, né? E ele continua, o projeto dele continua o mesmo, gente, né? É resgate, restauração e renovação, através do reino de Deus. E eu só espero que a gente aprenda com esse momento de priorizar, de dar importância naquilo que de fato é importante, naquilo que deve ser priorizado. Amém. Pessoal, Amém? nós agradecemos, vamos agradecer a Deus, né? E eu acho que já está no último minuto, vai acabar fechando aqui. Deus, nós te Amém. agradecemos, te pedimos, Senhor, continue tratando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Foi rápido. Amém. Pessoal, sábado que vem nós estamos de volta aí, né? Vai ser uma bênção. Ô, Igor, eu gostaria de agradecer a disposição, você é uma bênção na minha vida, viu? E foi uma bênção mesmo. Fluiu, Amém. né? E Deus continue te abençoando, que você continue sendo essa pessoa e seja usado em nome de Jesus para a glória de Deus, no ambiente acadêmico também, né? Usando o seu conhecimento para a glória dele. Amém. Fico lisonjeado pelo convite, né? Sou eu no meio de três feras, né? Sou eu no meio de Carlos Adrian, Ismael Aredes, Lucas, tal. O intruso, né, entrou aqui, né? Mas eu fico feliz pelo convite, o papo é sempre muito bom. E Deus abençoe também você na liderança dos jovens aí, que a gente possa fazer mais, né? Tamo junto, tamo junto. Pessoal, o Igor já até adiantou, semana que vem a gente vai tratar do depois, né? A gente quase começou a falar sobre isso, mas vai ser o último tema, né? Fora das quatro paredes. E aí, um abração, Deus abençoe. Muito obrigado, Igor. Pessoal, Amém. muito obrigado pela participação aí, viu? Um abraço a todos. Um abração, obrigado.